Fala devs! No vídeo de hoje vamos aprender como colocar uma música de fundo na Unity e controlá-la através de um slider de volume e o botão de mute. Então já se inscreve no canal, deixa o like e vamos para o vídeo. O sistema de áudio da Unity funciona a partir de pelo menos dois componentes, que são o Audio Listener e o Audio Source. O Audio Listener é como se fosse um microfone que captura o áudio da cena e reproduz pelos alto-falantes do computador, ou seja, é o ouvinte da nossa cena. Dentro da Unity, só podemos ter um Audio Listener em cada cena, e por padrão, esse componente já vem anexado à nossa câmera principal. Ok, já temos o ouvinte. Agora, precisamos criar uma zona de emissão de áudio, e é aí que entra o Audio Source. Ele é um componente que colocamos em um objeto que queremos que emita um determinado som, como por exemplo, um personagem que queremos que emita sons de passos ao andar, uma cachoeira ou uma arma. Cada um desses teria um Audio Source próprio, com um clipe de som que seria tocado. Agora, vamos fazer isso na prática. Eu tenho um menu de jogo aqui e vamos adicionar uma música de fundo em loop nele. Lembrando que este menu eu ensino a criar nesse vídeo do card aí de cima. Vamos lá. Vou criar um novo Game Object vazio e chamá-lo de música. Vou adicionar o componente de Audio Source nele. A primeira propriedade desse componente é o áudio que queremos executar. No caso, eu já importei um fundo musical aqui no meu projeto. Vou utilizar este daqui. Eu só preciso arrastá-lo para o campo de áudio clip e soltá-lo. Ok. Outras duas configurações importantes são o Play on Awake. Se marcada, o áudio vai tocar automaticamente assim que o objeto inicializar. Já a segunda opção é esta aqui de loop. Se deixarmos marcada, o áudio ao terminar irá sempre recomeçar. Como é um fundo musical, vou deixar essa opção marcada. E agora, se a gente der play, já irá funcionar. Vejam só. Vamos ver agora as outras configurações do componente. Temos prioridade para definir quais áudios têm preferência de serem tocados em lugares com muitas fontes de som. Valores menores significam maior prioridade. O próximo é o volume do som, em uma escala de 0 a 1. Pitch diz respeito à mudança de tom do som em relação ao tempo. Podemos acelerar ou desacelerar ele. Vejam só. Stereo Pan diz respeito ao lado do fone de ouvido que o áudio deve ser tocado. 0 significa igualmente nos dois lados do headset. Outra opção importante é o Special Blend. Podemos definir se este áudio é 2D ou 3D. Vamos entender melhor isso. 2D significa que o som será tocado em toda a cena, no mesmo volume. Isso é bom para fundos musicais, mas podemos definir este som como 3D também, que é o que utilizamos para todos os demais efeitos sonoros em jogos. Por exemplo, uma cachoeira. Queremos ouvir o som da água apenas perto dela, e à medida que nos afastamos, queremos que o som vá reduzindo. O 3D é para isso. Inclusive, vocês podem ver que este componente, quando anexado, cria duas esferas em torno do objeto. A primeira significa que se o ouvinte estiver dentro desta área, irá ouvir o som no volume máximo. E temos outra externa, na qual, à medida que o jogador vai se afastando da fonte de som, o volume vai reduzindo. Da forma que está configurado, a esfera interna tem um raio de 1 metro. Ou seja, enquanto o jogador estiver dentro deste raio, ouvirá o som no volume máximo. Já a esfera externa tem um raio de 500 metros. Podemos definir como será a reprodução do volume ao longo deste raio, a partir deste gráfico. Vejam só, da forma que está,
quando nos afastamos 100 metros da fonte de som, praticamente não iremos ouvir mais nada. Podemos editar o gráfico da forma que quisermos. Podemos também marcar para o gráfico ficar linear. Assim, quando estivermos, por exemplo, a 250 metros da fonte sonora, o volume estará em 50%. Ok, como estamos trabalhando em um fundo musical, não vamos mexer nessas configurações no momento. Agora, eu vou criar um botão de mute e vamos programar ele para controlar o som. Então vamos lá, eu já importei dois sprites que eu vou usar para meu botão de mute, que é um de volume ativo e um de volume desativado. A primeira coisa que vamos fazer é criar nosso button na nossa interface gráfica. Eu vou abrir meu objeto Canvas, eu tenho aqui o painel de menu principal, agora eu vou clicar o botão direito nele, UI, e vou criar um novo button, Text Mesh Pro. No tamanho, vou colocar 120 de largura por 120 de altura. Vamos clicar no ponto de ancoragem, vou apertar a tecla Alt e escolher esta aqui de baixo. Ótimo. Vou arrastar um pouco para os lados, para o meu botão não ficar colado às margens da tela. Nesta posição, e vou arrastar meu sprite de som ativo para dentro do campo Image. Perfeito! Podemos ver que temos um texto dentro do botão, que é o texto do nosso objeto Button. Eu vou apagar, já que não vamos precisar dele. Perfeito! Aqui no componente de Button, eu vou alterar o Highlight Color. Vou colocar a mesma dos meus demais botões, que é esta cor amarelada. Perfeito. Até o momento, nosso botão não executa nenhuma ação. Portanto, vamos criar um script para ativar nossa função de mutar e desmutar o som. Vou no meu projeto, Create C# Script. Vou chamar de controlador som. Vamos abrir no Visual Studio. Eu já vou deletar meu método de update e start, que não vamos utilizá-los, e criar um novo método chamado public void ligar, desligar, som. Perfeito. Eu vou criar uma variável booleana chamada estado som. Inicialmente irá inicializar como verdadeira, já que quando eu iniciar o jogo, eu quero que o som esteja tocando. Sempre que o usuário clicar no meu botão de mute, irá ser chamado esta função. Dessa forma, quando o usuário clicar no botão, eu quero alterar meu estado. Caso esteja verdadeiro, eu quero que se torne falso. Caso esteja falso, se torne verdadeiro. Então, vou colocar estado recebe a negação de estado. Vamos criar agora uma variável para fazer referência ao nosso audio source do fundo musical. Private audio source. Vou chamar de fundo musical. E agora, só precisamos colocar fundo musical .enable recebe estado do som. Ótimo. Se o som estiver ativo e o usuário clicar no meu botão, este método irá ser chamado, irá trocar o estado do som para falso e irá desativar meu componente de fundo musical. Do contrário, irá ativá-lo. Já temos essa funcionalidade básica. Eu só preciso colocar aqui no meu audio source o atributo serializeField, para que essa variável apareça no meu inspetor. Agora, vou criar duas novas variáveis do tipo sprite, chamada som ligado sprite, som desligado sprite. Vou colocar o atributo serializeField para essas variáveis aparecerem no meu inspetor. Ok, para me alterar esses sprites, eu tenho que ter referência ao meu componente de image deste botão de mute. Portanto, vou criar uma nova variável, private image. Para usarmos o componente image, temos que importar o pacote UnityEngine.ui e vou chamar de multi-image.
Agora, no nosso método de ligar e desligação, eu vou verificar a variável de estado de som. Se ela estiver ativa, significa que eu quero colocar no meu botão o sprite de som ligado. Caso o estado do som esteja desligado, eu quero que meu botão apresente a imagem de som desligado. Dessa forma. Lembrando também que minha variável de image precisa estar visível lá no meu inspetor para eu atribuí-la. Então eu coloco o atributo serializa field. Vou salvar meu script, voltar a Unity. Vou clicar no meu objeto de menu manager. Eu estou colocando aqui todos os meus scripts de gerenciamento do menu. Então eu só preciso arrastar meu controlador de som aqui para dentro. Vamos atribuir os valores às variáveis que criamos. A primeira é o audio source do fundo musical que criamos anteriormente. Agora os dois sprites, o de som ligado, que é este daqui, e o som desligado, que é este daqui, e o nosso button para alterar a imagem dele, este daqui. Vou aproveitar e alterar o nome deste button para mute button. Perfeito. Agora só precisamos aqui no nosso botão de mute vincular o método de liga-desliga som ao evento de onClick do componente de button. Eu vou adicionar aqui, selecionar editor e runtime. No meu objeto, eu vou arrastar o menu manager para dentro e aqui em function eu vou selecionar o método que eu quero que seja executado sempre que o botão for pressionado. Logo é o controlador de som, ligar, desligar som. Feito isso, nosso código já irá funcionar corretamente. Vamos fazer um teste. Perfeito, o som já desligou e foi alterado o nosso sprite. Vou apertar novamente para ver se vai ligar. E perfeito, o botão de mute já está funcionando corretamente. E para finalizar, pessoal, aqui em opções eu tenho um slider para controlar o volume. Por enquanto ele não está fazendo nenhuma função, então vamos vincular nosso audio source para ser controlado por meio desse slider. É bem simples, vamos lá. Aqui vou abrir o Canvas, eu tenho um painel de opções que está desativado, vou ativar para vocês verem. Temos aqui o nosso slider, podemos ver que o valor mínimo é 0 e o máximo é 1. Então vamos lá, eu vou entrar no meu script novamente e a gente só vai precisar criar um novo método. Vamos lá, public void volume musical, vou chamar o meu método. E como é um slider, eu tenho que colocar como parâmetro um valor de float para o meu método. Vou chamar de float value. E agora só precisamos pegar o nosso audio source de fundo musical, ponto, volume, recebe value, salvar, voltando aqui para Unity, só precisamos vincular agora este método ao nosso evento de slider. Bem simples, só vim aqui no mais, editor e runtime, vou arrastar meu menu manager e aqui em function, controlador de som, e podemos ver que o método de volume musical que criamos aparece duas vezes aqui. A gente precisa escolher essa opção aqui de cima, que é o Dynamic Float, ou seja, aquele float como parâmetro que criamos será controlada pelo valor do nosso slider. E pronto, eu vou fechar novamente meu menu de opções, desativá-lo e vamos testar. E perfeito, pessoal.
já temos nosso fundo musical funcionando tudo corretamente. Nessa aula, a gente criou o áudio source e programou um botão de mute e um controlador de volume. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixa o like e vejo vocês no próximo vídeo.